Alô, Libido, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com um episódio diferente. Hoje nós iremos fazer meio que não uma speedrun, porque eu não sou muito bom nisso, mas nós iremos falar um pouco sobre jogos, e no caso iremos falar de Little Nightmares. Eu já fiz um episódio aí falando um pouquinho mais sobre esse jogo, mas eu queria trazer um pouco mais aprofundado, queria trazer algumas referências mais internas. Então, o que aconteceu? Eu joguei, já tem diversos capítulos, e cada um dos capítulos eu vou trazer para vocês alguns elementos interessantes, alguns easter eggs, algumas reflexões que eu encontrei. Obviamente não é algo pesquisado, ou seja, eu posso estar errando loucamente, mas são aquelas primeiras impressões, mais ou menos aquela batida. Então, nos momentos que tiverem numa hora de análise, vai estar acontecendo tudo bonitinho, e quando não tiver nada acontecendo, vai ser um fast forward para vocês irem vendo de uma maneira geral esses primeiros arcos. Se vocês gostarem desses conteúdos, deixa o like, se inscreve no canal, e assim eu vou saber que vocês querem mais. Quanto mais likes, mais visualizações, com certeza vai trazer a continuação até o final do jogo, e assim vai ter os nossos joguinhos. Beleza? Então, bora lá ver mais ou menos como que eu achei de Little Nightmares no quesito nesse primeiro arco, dentro dessa primeira fase. O interessante já desse começo é que você percebe como se fosse uma mergulhada na água, como se algo tivesse meio que se aproximando, ganhando um pouco de foco, ou quando você percebe a movimentação e aproximação daquilo, ou quando está muito longe, uma neblina longe, você vai se aproximando. Então, de uma ideia geral, eu gosto dessa introdução pelo princípio de trazer essa proposta, e além do acorde subindo, até chegar o momento de... Aí, nós temos como ideia de Little Nightmares. No caso, nós temos pequenos, no máximo uma criança, e pesadelos. Acho interessante porque você já percebe que tem um cara enforcado ali em cima, algo bem interessante. E eu acho bem legal a proposta, principalmente do amarelinho. No caso, o amarelo, onde da mesma forma que se traz esperança, amarelo muitas vezes também é associado ao medo e também a doenças mentais. Considerando além da esperança como algo infantil, mas também o fato de que nós temos algo de... como se fosse o medo do próprio pesadelo, do Little Nightmares, além do fato de nós termos uma relação com o que de doenças mentais de uma maneira geral. Tanto que essa luzinha, você percebe que existe essa proposta de a esperança no meio de algo como um todo. E outro ponto bem interessante que você percebe são as construções do ambiente. Os rangidos, a água, a chuva, os elementos, os passos, os ecos, tudo isso traz elementos bem interessantes numa ambientação bem mais profunda e obviamente muito mais tenebrosa. Claro que apesar de ser algo mais relacionado a um terror, a um suspense, a um horrorzinho, porque tem aí umas criaturas, não traz uma ideia tanto de medo, no caso o jogo traz medo, mas sim a imersão do medo propriamente dito. E você percebe aqui, nesse elemento, o quesito da magnitude, onde a câmera vai indo para trás e a criança vai diminuindo proporcionalmente ao cenário, para você ver todo esse elemento, ficar se perguntando onde ele tá, para onde ele vai, porque o negócio ele é tão grande, apesar de ser uma criança, o negócio é gigantesco. Seria então o fato de que é o ponto de vista da criança, meio que o mindset da criança, então tudo fica maior e muito mais monstruosamente gigante comparado com o que é na vida real. Eu gosto dessas brincadeiras, principalmente em jogos um pouco mais cabeça, não tanto RPG ou mundo aberto, que tem outros elementos interessantes, cultura, imersão, world building, história. Mas no caso aqui vocês percebem muito mais pequenos detalhes que vão trazendo essa ambientação, que vai trazendo essas imersões diferenciadas. E o legal é que, da mesma forma, por ser um jogo de uma pegada mais indie, você vê que tem, da mesma forma que vai trazendo o jogo, vai trazendo
a forma como joga. E é isso que eu acho bem legal. Se você for ver, até passou rapidinho ali atrás alguma coisa gerando uma promessa. E num jogo de terror, num jogo de suspense, promessas são extremamente importantes, principalmente pelo fato de que tem esse detalhe. E novamente você vê que tem uma cadeira, uma perna, provavelmente uma pessoa enforcada, né? Ainda não surgiu uma corda para realmente trazer bem esse detalhe, mas você vê que tem essa ideia do enforcamento. Apesar de que, pelo que dá pra ver, parece ser um adulto na situação de uma criança. Então seria talvez essa meio que não percepção, principalmente pelo fato de que a criança não tem uma noção real do que seria a morte. Então essa meio que tanto faz, passa por uma perna e a gente segue o baile. E outro ponto interessante, já chegando mais nessa cena, é você ver o piche. No caso, como se fosse o grotesco grosseiro. E esse grosseiro trabalhado principalmente no fator de pecados, por exemplo, onde a gula traz isso, então tem esse outro ponto, onde vê a mão ou a fome. Tanto que existe uma expressão que fala a fome negra, a fome preta, agora eu não lembro exatamente quanto é, mas nesse quesito você percebe que a fome está muito relacionado ao que? Ao desejo de querer muito aquela comida, e no caso tem a geladeira, você vê aquela sujeira na geladeira. Obviamente também associado ao piche, que você vê que tem esses detalhes interessantes. E o legal também é que você percebe que os checkpoints, no caso, essas lanterninhas que acende para trazer essa ambientação, ainda mais o fator do save point de uma maneira geral, traz um outro ponto interessante. Eu acho muito legal a forma que os jogos têm de como se cura, de como se salva. Porque o que seria um checkpoint dentro de um sonho, por exemplo? Alguma memória específica, algum elemento específico em cima daquilo? Quais seriam os fatores então? Então, quando tem um checkpoint que seria meio que um baú, faz elementar um pirata ou algum descobridor, ou no caso aqui, uma esperança, a luz da esperança acendendo. Tanto que vira e mexe acende o fósforo, no caso o isqueiro, como forma de iluminação, mas de uma forma geral, meio que como se trouxesse o elemento maior desse fator da construção. E você percebe que tem, né, um parasita, eu até voltei para vocês observarem com mais calma esse parasita. E é interessante que sanguessugas do sonho é algo que, talvez não popularmente, porque é uma coisa meio que muito específica, porém, sanguessugas dos sonhos funcionam mais ou menos como alguns tipos de parasitas que não apenas transformam os seus sonhos, mas também captam os melhores momentos, gerando. É como se fosse um dementador pra galera que curte de Harry Potter. É um parasita que suga os melhores momentos, as melhores memórias, deixando a pessoa um pouco mais seca. E no caso de uma criança aqui, pelo fato de ter essa associação, ela matando tudo que tem inocente, não sobra mais nada. Então, caso esse verme te pegue, ele te mata. Estamos trazendo aí uma nova referência. Então eu acho bem legal toda a transformação que traz nesse jogo, todo esse elemento. E, no caso aqui, eu gostei bastante também porque, no caso, cai no fundo do poço, então tem essa ideia, principalmente pelo quesito de finalização. Até que eu aqui mostrei para vocês, né, morri de propósito, vocês podem ter certeza que eu morri de propósito aqui. Não que eu seja ruim pra caramba, mas para mostrar que realmente existe essa ideia de que quando os parasitas dos sonhos eles arrancam tudo o que tem de bom, no caso uma criança, ao arrancar tudo o que tem de bom, não sobraria nada. E com isso, a criança falece, como vocês podem ter visto aqui no joguinho.
bem legal que vocês podem perceber que existe lá em cima uma criatura arrastando uma gaiola. O que é legal é que isso é claramente uma promessa. Talvez de um boss, talvez de um desafio, talvez um puzzle. Esse tipo de jogo não é tanto de boss, então não tem boss fights ou lutas, é mais no quesito de você fugir e fazer os elementos. Mas é interessante porque uma criatura que puxa uma gaiola, será que eu terei que enfrentar? Será que eu vou ser preso? Será que eu vou ter que escapar de alguma forma? Então eu acho bem legal porque quando o jogo te traz essa promessa é pelo fato de criar um gancho narrativo. O gancho narrativo é quando você traz um elemento que você vai usar no futuro. Pode ser um inimigo, pode ser uma problemática, pode ser um item mágico, pode ser uma habilidade, pode ser diversos elementos. E no caso aqui, já está trazendo um fator bem interessante. E outra coisa legal, agora já pegando mais ou menos aqui, é que você percebe o que? A transição meio que nonsense de um elemento para o outro. No caso, a gente tem uma coisa que é um porão, que vira uma casa de máquinas, que depois vira uma cozinha, depois vira um quarto. Pelo fato de estar falando de pesadelos, sonhos, onde a conexão nem sempre é tão clara, faz sentido a partir da lógica estabelecida. E outro ponto interessante, agora trazendo nesse elemento, é que vocês percebem que é um quarto, no caso um quarto de uma criança, que traz essa proposta de que nós passamos por diversos elementos e agora um quarto. Será que seria um resquício de uma memória, um ponto traumático? Porque muitas vezes os sonhos também podem ser algo que você teve como algo que você passou no dia, uma memória meio que apagada, ou um trauma mais dentro do seu subconsciente. Então será que esses elementos que são trazidos aqui têm a ver com elementos paternos, maternos de uma forma geral? Será que existe algo muito forte, como por exemplo aqui, que vocês percebem que tem um olho, que ali no cantinho nós temos uma criança congelada, no caso de pedra. Será que seria quando os olhos dos pais olham com muita intensidade, a criança trava, para de medo, como a górgona transforma em pedra, trazendo essa referência aqui? No caso, até virei pedra para vocês verem mais ou menos como é essa mecânica. Então você percebe que os elementos até de desafios, de boss, como eu falei para vocês, boss aqui não existe, mas os elementos de puzzle ou algo, os desafios de uma maneira geral, tem referências e tem conexões com o próprio universo, proposta, temática e timbre da história. No caso, que eu estou falando algo que é um pesadelo, alguma coisa mais no dark, ter um olhar petrificante de uma górgona, ou no caso de um possível pai, de uma possível mãe, que olha para a criança com aquele olhar, tipo, chegando em casa a gente conversa e a criança petrifica e ela morre no local onde ela está brincando ou fazendo alguma coisa e ela trava ao ponto de não funcionar mais. É bem interessante porque é um pequeníssimo detalhe que serviria para fazer um possível puzzle, um possível obstáculo, mas que traz diversas possíveis referências para o nosso joguinho. O legal dessa sala é que você percebe que nós temos o olho ali, juntamente com a cama, e diversas mãozinhas, como se realmente quisesse buscar. E a ideia desse querer buscar me reforça um pouco mais esse quesito de ser uma referência ao olhar dos pais. No caso, quando o pai e a mãe olham assim, a criança meio que pede colo, pede abraço, fica cheio de mãos, e no caso seria esse elemento. E o legal aqui é que novamente já muda o acorde da música,
e já traz de novo aquele elemento da criatura prometida. Uma coisa que é interessante quando a gente fala sobre antagonistas é que antagonista ele é proporcionalmente perigoso de acordo com as vezes que ele aparece. Então ele já deu um easter eggzinho ali atrás, já mostrou já uma promessinha. Aqui já traz novamente reforçando a importância dessa criatura, já de novo. Então o jogo reforçando o aparecimento, no caso uma sombra, no caso uma influência, mostra o quão perigoso aquele antagonista pode ser. Obviamente o antagonista não precisa aparecer toda hora, mas o antagonista tem que estar sempre presente, com um plano, com um capanga, com uma consequência, com uma sombra, com uma citação, como uma ordem. Então, sempre quando o antagonista atrapalha o protagonista, que essa é a definição de antagonista, toda vez que ele atrapalha, ele mostra a importância dele para a obra. Porque antagonistas que são memoráveis não são aqueles que têm poderes cabulosos, não são aqueles que têm falas cabulosas. Obviamente isso intensifica a gostabilidade mesmo sendo vilão, só que vilões memoráveis são aqueles que são realmente impactantes para o nosso protagonista. E esse que é o mais legal. O legal agora dessa cena que já tá começando com essa dorzinha de barriga, essa fomezinha, é que quem nunca dormiu com fome e teve pesadelo? Ou no caso, comeu demais e teve pesadelo? Então novamente traz uma outra referência do o que pode ser isso. Seria uma nova mecânica para um possível puzzle? Seria algo para aprofundar a história ou referenciar a história? No caso, a criança ela tá passando fome e a criança do outro lado da grade pega o pãozinho e joga aí para nossa criança. E no caso, eu pego para poder comer. E é interessante porque se você considerar que o que está passando aqui é ipsiliteris, será que não estão alimentando a criança numa pegada João e Maria? Aquela criatura seria a velha, a bruxa da casa de doce, onde está alimentando a criança para futuramente se alimentar dela? Da mesma forma que apareceu anteriormente o cara, só o corpo meio que morto, será que aqui já traz uma corda, referenciando diretamente esse elemento? Ou seria meio que gancho de abate, no caso onde se prende a perna da vaca, do boi, da carne já pendurada de uma certa forma? Então eu acho bem legal porque essas diversas informações diferentes traz propostas diferentes. E quando tem mais do que uma interpretação, com certeza aquilo vai gerar muito mais elementos de imersão e profundidade. Como o Shrek já disse várias vezes, cebolas têm camadas, ogros têm camadas, no caso o bolo também tem. E quando você cria personagens com camadas, plot com camada, world building com camada, você não tem apenas uma história narrativa e um jogo muito bom. Você tem algo memorável. Claro que pode ser que não mude gerações inteiras, mas se a proposta original da história é criar um elemento importante para gerar esse world building ou esse fator de impacto, por que não criar essas camadas diferenciadas? No caso, se vocês forem reparar, tem uma criança ali no canto à esquerda, abraçada na própria perna, e uma outra criança dormindo ali, como se realmente fosse um olho vigia. No caso, o outro de castigo, no caso, aquele dormindo. Então,
Pode não ser, pode ser realmente apenas uma Gorgon ou alguma coisa do gênero, mas eu ainda acredito que seja esse elemento de o olho fiscal de pai e mãe trazendo esse elemento. Então eu acho bem legal, eu gostei bastante dessa primeira fase, trazendo diversos elementos. Se você gostou dessa minha review, dessas minhas primeiras impressões e análise do jogo, quanto eu fui jogando, no caso vocês não viram eu jogando, mas essa foi a gameplay, então vocês perceberam como eu sou ruim pra caramba, tanto que morri algumas várias vezes bem de forma idiota. Mas se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários, deixa o like, e assim eu vou saber que vocês gostaram, e com isso eu vou trazer a parte 2, a 3, a 4 e todos os arcos de Little Nightmares, e obviamente, se achar isso for bem interessante, a galera gostar bastante, eu posso pegar outros jogos que tenham história, que tenham fases, e com isso trago a gameplay, jogo, e com isso mostro para vocês a minha análise enquanto vai acontecendo as cenas e os acontecimentos, beleza? Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!